Bom, a gente vem falando aí a respeito de PIS e COFINS, e aí no PIS e COFINS a gente fala do regime cumulativo, a gente tem falado do regime cumulativo, e eu quero mostrar para vocês como é que faz, porque no regime cumulativo eu tenho duas formas de tributação, regime de competência e regime de caixa. Então não basta só, eu estou no regime cumulativo e vou fazer o cálculo do PIS e COFINS, não. É regime de competência ou é regime de caixa esse regime não cumulativo? O que vai determinar se é regime de competência ou regime de caixa? O meu lucro presumido. Se eu estou no lucro presumido, que é a apuração de imposto de renda e contribuição social, e a minha tributação é caixa, meu PIS e COFINS vai ser caixa. Se eu estou no lucro presumido, a minha tributação de imposto de renda e contribuição social é competência, meu PIS e COFINS será competência. Então, perceba que o PIS e COFINS ele está atrelado à forma de tributação do imposto de renda. Então, se eu tenho lucro presumido, a minha tributação é no cumulativo. E se esse lucro presumido é caixa, meu regime cumulativo é caixa. Se esse lucro presumido é competência, meu regime cumulativo é competência. Eu não posso ter imposto de renda e contribuição social no regime de caixa e PIS e COFINS no regime de competência. Ou imposto de renda e contribuição social no regime de competência e PIS e COFINS no regime de caixa. Ou IRCS, PIS e COFINS estão no caixa, ou IRCS, PIS e COFINS estão na competência. E quem vai determinar isso? O imposto de renda. Ok? É na escolha que eu faço do meu imposto de renda que eu sei de que forma eu vou tributar para PIS e COFINS. Bom, como é que a gente faz essa apuração, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa apuração de PIS e COFINS. Então, a gente tem aqui uma apuração da seguinte forma. Digamos que eu tive um faturamento, tá? No mês de janeiro. Vamos colocar aqui, janeiro, eu tive um faturamento de serviços no valor de R$10.000, ok? E aí, eu tive vendas no valor de R$20.000. Então, eu tenho o quê? Uma base de cálculo em que eu vou somar a venda mais o meu serviço. Ok. Então, R$30.000. Meu PIS, né? 0,65%. Minha COFINS, 3%. Então, eu vou fazer o quê? Sobre essa base de cálculo, eu vou aplicar a alíquota de 0,65%, sobre a mesma base de cálculo, eu vou aplicar a alíquota de 3%. Então, no final das contas, eu tenho aí 195 de PIS, 900 de COFINS. Por quê? Porque o regime de competência é com base no faturamento. Independente se eu recebi esse dinheiro ou não, eu vou oferecer à tributação essa minha receita. Então, é isso que é o regime de competência. À medida em que eu faturo, eu ofereço a tributação, com base na data do faturamento e não na data do recebimento. Então, eu vou fazer isso para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, o ano inteiro. Lembrando que se eu escolhi regime de competência, eu tenho que ficar o ano inteiro no regime de competência. Eu não posso trocar para o regime de caixa, apenas em janeiro do ano seguinte. Se eu escolhi regime de caixa o ano inteiro, eu não posso trocar para a competência, apenas em janeiro do ano seguinte. Então, quando eu escolho imposto de renda, regime de competência, tanto o imposto de renda quanto a contribuição social, o PIS e COFINS, estarão no regime de competência o ano inteiro.
Se eu escolho o regime de caixa, estará no regime de caixa o ano inteiro. Ok? Então, nós temos aí a nossa apuração a respeito de PIS e COFINS no regime de competência. E se eu tiver deduções, por exemplo, digamos aqui que em fevereiro, vamos colocar aqui fevereiro, eu tenho serviços, aí eu tive cancelamentos, e tive descontos incondicionais. Ok? Então, eu tenho aí serviços de 30 mil, eu tenho um cancelamento de 2 mil, né? Vamos já colocar negativo para facilitar, e eu tenho um desconto incondicional de 3 mil. Qual é a minha base de cálculo? Tá? Base de cálculo. Eu vou pegar o quê? 30 mil menos os cancelamentos menos os descontos incondicionais. Então, eu tenho uma base de cálculo de 25 mil. Sobre essa base de cálculo, o que eu vou apurar? PIS e COFINS. Então, eu vou pegar sobre esses 25 mil, aplicar a alíquota de 0,65 de PIS. Opa, peraí que passou. 0,65 de PIS e vou aplicar a alíquota de 3% sobre COFINS. Então, eu tenho 162,50 de PIS, 750 de COFINS a pagar. Então, o que eu tenho que fazer? Identificar qual foi o faturamento do mês, fazer as deduções permitidas na legislação e aplicar a alíquota de PIS e a alíquota de COFINS sobre a base de cálculo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até breve!